Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby. E hoje vamos falar sobre a classificação do Corinthians. 22 chegou na final, 23 foi semifinal contra o São Paulo e 24 foi semifinal contra o Flamengo, né? E dois deles foram derrotados pelos campeões, os três, né? No final também. Vamos falar da escalação primeiramente do Corinthians contra o Atlético Paranaense, né? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Angeleri, Maicon, Matheus Bidu, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. O Corinthians teve um jogo no começo com algumas dificuldades, principalmente na questão de transição. O Atlético Paranaense fez um jogo muito competitivo, principalmente no primeiro tempo, e tanto teve o lance do gol, né, do Viveiros, que acabou sendo anulado, e bem anulado porque foi uma falta clara em cima do Maicon, né? Então, no caso, o Corinthians entra com 3 zagueiros no primeiro tempo, durante o jogo, né, principalmente com João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angeleri. O Angeleri é lateral que cumpre função de zagueiro, não está habituado a isso. E no caso o Bidu joga mais como ala um pouco mais para frente, que seria o meio campo, né, jogando pelo ponta esquerda. Mais adiantado, onde você tem Maicon como primeiro volante, que facilita muito a saída de bola. O Dorival sempre deixou muito claro de que ele é muito fã do futebol do Maicon, porque o Maicon é um jogador que traz uma qualidade na saída de bola, né? O Breno Bidon teve essa melhor controle de bola, inclusive para muitos foi um grande destaque do jogo, né? Porque pela função Breno Bidon se solta bastante, faz articulação, tabela e fez um partidaço. E o Corinthians faz o famoso losango, que foi uma herança deixada por Ramon Dias, com Rodrigo Garro como meia articulação, Guinegão e Memphis Depay. A gente tem que falar do Guinegão, que muita gente compara o Guinegão com Viola, né? Histórico jogador do Corinthians, que era muito rápido, se entregava dentro do campo. O Guinegão, ele representa o que o torcedor ele é torcedor do Corinthians, ele representa o que o torcedor existe dentro do campo. Ele corre, no momento de marcação ele ajuda a marcar, no momento que o jogo está pegado ele resolve, ele é um jogador extremamente rápido, ele é um jogador que se entrega em todo lance, né? E vem fazendo 5 gols já, né, pela equipe do Corinthians. O Guinegão é uma sensação, a grande revelação do Corinthians. A gente fala que o Corinthians gasta uma grana contratando tal jogadores, fulano tal, né? Entre outros, não que seja culpado em contratar um Félix Torres, entre outros jogadores, mas esquece para a base que tem jogadores, e Corinthians recentemente revelou grandes jogadores interessantes. Moscardo, Robert Renan, Murilo principalmente, que é um maior destaque da revelação que teve, e Mantuan. E agora, de novo, o Guinegão vem mostrando e resolvendo os problemas que o Corinthians não pôde contar com seus principais figuras, como é o caso do Memphis Depay, que ficou machucado por um tempo, e o Yuri Alberto hoje jogou, né, o Memphis Depay, e acabou sendo substituído por sequência de jogo, sentiu lesão no coxa, né? No caso do Yuri Alberto também, e voltou, mas ainda não tem ritmo de jogo, né? Alguém vai ter que sair dessa dupla, Yuri ou Memphis, porque não tem como tirar o Guinegão nesse exato momento. O jogo do primeiro tempo do Corinthians foi de uma dificuldades, né? O Dorival
entra com uma mudança diferente. A gente fala muito de 3 zagueiro, só que o 3 zagueiro ele é muito comum na Europa, na equipe do Guardiola, a equipe do Xabi Alonso é utilizado muito o 3 zagueiro. No entanto, os momentos do Corinthians, do Ramon Dias, que deixou uma boa impressão, principalmente na sua passagem, na questão de meio campo para frente, o Corinthians era uma equipe muito efetiva, mas dos poucos momentos que teve a boa consistência defensiva foi utilizando o 3 zagueiro. Só que o Angheleri, ele é um lateral esquerdo que sobe bastante, ele é um grande responsável pelo título do Campeonato Paulista contra a maior rival, por ter anulado o Estevão. Ele é um jogador que também sobe bastante. E Corinthians, nesse vai e vem de deslocar um lateral como zagueiro, o Bidu jogando como ponta, né? Um pouco recuado em algum momento. O Corinthians sobe muito no primeiro tempo pelo lado esquerdo, né? Com Bidu, Angheleri em vários momentos, em vez de cobrir função de zagueiro, às vezes deixa um pouco exposto porque ele estava fazendo função de zagueiro. Ele sobe bastante porque ele está acostumado a jogar subindo bastante porque ele é lateral, né? O Bidon se deslocou muito pela esquerda, Rodrigo Garro em algum momento se deslocou pela esquerda, e o Bidu principalmente ele desloca pela esquerda, e o Mateuzinho acaba que pela direita o Corinthians não teve muito participação no ataque no primeiro tempo, porque pela direita Mateuzinho estava lá, o Choca, que joga como zagueiro direita, ele não conseguiu fazer essa dobra para ganhar a vantagem de marcação pela direita. E o Corinthians teve alguma dificuldade nesse aspecto. No controle de jogo, o Viveiros ele conseguiu trazer dificuldades para a equipe do Corinthians nessa transição, com os lançamentos longos. O Corinthians resolveu com o gol do Garro, com grande participação do Guinegão. O Guinegão faz uma jogada incrível. Rodrigo Garro põe classificação no bolso, dribla o goleiro e faz o gol. Aí parecia que o jogo estava decidido, né? Teve um lance também do Vitinho, que para muitos deveria ser expulso. Na meu questionamento, a arbitragem foi muito fraco para as ambas partes. O caso do Vitinho deveria ser expulso, né? No caso do lance do falta em cima do Maicon, para mim foi bem anulado. Mas nesse caso do Vitinho, talvez poderia ter sido expulso. No segundo tempo, alguns lances, né? O Corinthians tinha mais chance de fazer o segundo do que o Atlético empatar o jogo, né? E o Corinthians acha de novo, com grande participação do Vitinho. O Vitinho é um jogador, em comparação, quando ele entra no lugar do Memphis, o Memphis pode te dar essa qualidade de articulação e de infiltração pelo meio, né? Ele tem essa qualidade, ele tem essa facilidade, ele é um centroavante, por isso que ele é o maior artilheiro do Holanda, né? Ele é um centroavante que consegue mais jogar pelo meio. O Vitinho é um jogador mais deslocado, ele consegue jogar mais pelo pontas, direita, esquerda, mais de meio campo, né? E o Vitinho participa do gol, uma grande jogada. O Guinegão mostra, pela sua movimentação, de que ele é um jogador diferente, né, pelo que foi. E o Corinthians totalmente mata o jogo. E parecia que o Atlético Paranaense poderia mudar o jogo, né? Na questão de pênalti. E o Hugo Souza vai lá e pega um pênalti. Absurdo, um pênalti fora da área. Com o VAR os caras conseguem errar. E o Corinthians foi superior nos dois jogos. O Atlético Paranaense, se não me engano, teve 3 gols anulados, né? No caso, você pode falar algum questionamento do primeiro jogo, aquela anulação. O gol do Maicon foi muito bem anulado. Aquele último, talvez, resta dúvida, mas o Corinthians foi superior nos dois jogos e mérito na classificação.
vai enfrentar a Fluminense no final de semana, tá? Campeonato Brasileiro. E o jogo seguinte, na Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro, que venceu o Atlético Mineiro nos 2 jogos com placar bem elástico. E é isso, muito obrigado por vídeo de hoje, e no próximo vídeo vamos falar do Palmeiras, provavelmente na Copa Libertadores, contra a River, da Argentina. E é isso, muito obrigado pelo vídeo de hoje, até o próximo vídeo, tchau!